só, nós estávamos falando sobre a variação linguística e o que nós estávamos justamente discutindo aqui é que nós temos várias formas de nos comunicarmos dentro da nossa região, dentro do nosso país. A língua portuguesa, ela é dita de várias formas, de várias maneiras, de acordo com a região, de acordo com a idade, por incrível que pareça, infelizmente também classe social. Então varia bastante, a forma de eu me comunicar muda. Pensando assim, o que é que nós iríamos avaliar dentro deste assunto, gente? Olha só. A variação linguística é o modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. A língua portuguesa, nós temos aí as várias formas de expressarmos, de nos comunicarmos. Palavras que inclusive mudam o significado, olha só que interessante. Esta diferença pode ser histórica, sim, em relação ao tempo. Olha, se você comparar o que era falado em 1500 e como é falado hoje, basta que vocês peguem um clássico, não é um livro escrito no século XIX, que você já diz assim, eita, olha só, existem palavras aqui que eu desconheço, não é isso que acontece? Pronto, é porque a língua muda. E você às vezes acha até, ai, que complicado, tenho que ficar buscando no dicionário o que essas palavras significam. Pois é, tem a ver com a geográfica, a nossa região. Existem regiões em que algumas palavras são pronunciadas com um determinado nome, que muda, por exemplo, o clássico exemplo dos livros, aipim. Aipim é a nossa mandioca, que nós chamamos aqui na nossa área aqui de macaxeira. Mas não é a mesma coisa? Muda a palavra devido à região. Sabe aquela história de barbaridade? Tchê, desculpa aí quem é gaúcho, não é bem assim que a gente fala não. Mas, olha só, a variação por região. Aquilo que marca uma região do país. Aqui nós temos o nosso oxe, que é o oxente. Nós usamos em qualquer situação. Oxe, se é de alegria, oxe, se é de tristeza, oxe, se é indignação, a mesma coisa. Mas vamos aqui, olha, e a sociocultural? Sabe? A linguagem ser formal, informal, a questão da escolaridade, que também entra aqui, sociocultural, tem a ver com social, com a cultura, ok. Vemos que a língua não é única, e é isso que eu estou te dizendo. A língua muda, não é? Como eu te falei, tempo, região, estilo, a língua muda. Aí o que você irá avaliar? Olha só, se ela não é única, você irá observar que o sistema, a nossa língua, abriga diversos ângulos na realização linguística. Pensando desta maneira, nós iríamos observar as questões do Enem, como é que o Enem aborda a história das diferenças da fala em relação à idade, à região, à cultura e até o estilo. Como é que o Enem cobra isso? Como é que o Enem traz o assunto variação linguística, hein? Antes de eu te mostrar uma questão do Enem, eu peço para você observar o seguinte, o que é uma variação geográfica? Geográfica é o mesmo que diatópica, mesma coisa. O Enem costuma colocar geográfica, tá? Costuma trabalhar isto daqui, olha. Ou regional, regional. Isso. O Enem gosta bastante de colocar variação regional, que é justamente está relacionado com o local, com a região. Olha, dia significa através de, tá? É o que significa a palavra. E tópica, tópico, que você sabe que é o local, que é o lugar. Falou na variação regional, você irá buscar palavras que marquem uma determinada região. Aquilo que eu te falei do oxe, do oxente, não é? Da palavra aipim, mandioca, macaxeira. Isso tem a ver com regionalismo. Bom, quando ele fala sobre isso, a questão das marcas regionais, nós temos aqui, olha, tal variações podem ocorrer também entre português, o português do Brasil e o português de Portugal, que é o nosso regionalismo, como eu te falei aqui. Aí você diz, não, mas aí o Enem não tem como cobrar, por exemplo, essa história de português do Brasil e português de Portugal. Como é que o Enem vai cobrar isso, hein? Opa, cobrou em 2017? Foi, em 2017 eles fizeram uma cobrança em relação a isso. Olha a questão. Olha só o que foi que eles puseram. Vamos ler o texto juntos aqui? Vamos lá, olhem só. Pela primeira vez na vida, teve pena de haver tantos assuntos no mundo que não compreendia e esmoreceu.
Mas uma mosca fez um ângulo reto no ar, depois outro. Além disso, os 6 anos são uma idade de muitas coisas pela primeira vez. Mais do que uma por dia. E por isso, logo depois arribou. Os assuntos que não compreendia eram uma espécie de tontura, mas o Ilídio era forte. Se calhar estava a falar de tratar da cabra. Nunca esqueças de tratar da cabra. O Ilídio não gostava que a mãe o mandasse tratar da cabra. Se estava ocupado a contar uma história a um guarda-chuva, não queria ser interrompido. Às vezes, a mãe escolhia os piores momentos para chamá-lo. Ele podia estar contemplando um segredo, por isso assustava-se, depois irritava-se. Às vezes fazia birras no meio da rua. A mãe envergonhava-se. Mais tarde, em casa, dizia que as pessoas da vila nunca tinham visto um menino tão velhaco. O Ilídio ficava enxofrado, mas lembrava-se dos homens que eles chamavam Reguila. Diziam, Reguila de má raça. Com essa memória, recuperava o orgulho. Era Reguila, não era velhaco. Essa certeza dava-lhe forças para protestar mais, para gritar até, se lhe apetecesse. Deixa eu te mostrar primeiro a pergunta. Deixa eu mostrar o que foi que eles puseram aqui no enunciado da questão, antes de voltarmos ao texto. Olha, no texto, observa-se o uso característico do português de Portugal. Ele fala que nós teremos isso aqui, olha. Marcadamente diferente do uso do português do Brasil, olha, muda por causa da região. O trecho que confirma essa afirmação é qual? Qual é o trecho? Que vai te mostrar um português do Brasil diferente do português de Portugal. Qual é a parte do texto? Deixa eu te mostrar. Vamos voltar aqui ao texto para saber o que é que marca essa região, porque ele está se referindo a uma variação que regional. Concordam comigo? Ele se refere a uma variação regional. Olha só, olha só. Vou voltar só para apresentar o significado das palavras e mostrar a vocês qual é o trecho. Quando ele diz, pela primeira vez na vida, teve pena de haver tantos assuntos no mundo que não compreendia, esmoreceu. Bom, esmoreceu é o quê? A palavra esmorecer é enfraquecer. Ele enfraqueceu, certo? Ficou ali para baixo. Mas uma mosca fez um ângulo reto no ar, depois outro. Além disso, os 6 anos são a idade de muitas coisas pela primeira vez. Mais do que uma por dia, e por isso, logo depois, arribou. Logo depois, ele melhorou. Os assuntos que não compreendiam eram uma espécie de tontura. Mas o Ilídio é o nome do menino, tá? Do personagem. O Ilídio era forte. Se calhar, estava a tratar da cabra. Olha que construção interessante, não é, gente? Diferente da construção que nós fazemos aqui no Brasil. Essa história de usar o verbo no infinitivo, estava a falar, ele estava a falar. Nós não temos o hábito de criarmos esse tipo de construção, uma locução verbal, usando o infinitivo desta forma. Olha, o aluno estava a estudar, ele estava a perguntar situações que... Então você percebe que são construções diferentes, é uma construção diferente. E mais, tá? Deixa eu te dizer uma coisa. Tá vendo aqui a palavra calhar? Além de termos a construção, não é, com o verbo no infinitivo, a palavra calhar significa, no português de Portugal, talvez. Olha só, é um advérbio de dúvida, gente. Lá em Portugal, significa talvez. Aqui não, aqui quando nós falamos assim, isso veio a calhar, quer dizer, olha, isso aqui serviu, veio no momento certo, olha, isso aqui foi bom ter utilizado. Mas aqui no Brasil, por isso que eu te falei, que às vezes muda a ideia e o significado, sabe? Aqui no Brasil, olha, isso veio bem a calhar, viu? Mas em Portugal, calhar, como eu te disse, talvez. Então, talvez ele estivesse ali tratando a cabra, não é? Estava a falar, rapaz, olha, é esta expressão aqui que remete a esse português de Portugal, tá? Mas deixe-me continuar, se você está teimando aí em outro trecho. Olha, nunca esqueça de tratar da cabra. O Ilídio não gostava que a mãe o mandasse tratar da cabra. Se estava ocupado a contar uma história a um guarda-chuva, não queria ser interrompida, que é tudo bem, não é? Às vezes a mãe o escolhia os piores momentos para chamá-lo. Bom, até aqui não tem nada, deixa eu pegar logo esse trechinho que traz, olha, a mãe, porque aí começam as palavras mais diferentes. A mãe envergonhava-se, olha, a partir daqui, olha. A mãe envergonhava-se e mais tarde em casa dizia que as pessoas nunca tinham visto um menino tão velhaco. Como assim velhaco? Um menino tão trapaceiro, um menino tão ordinário, tão patife.
Então, olha o sentido aí, não é negativo. Então, eu nunca tinha visto, que menino patife, que menino ordinário, não vale nada este menino. É o significado de velhaco. O Ilírio ficava enxofrado. Como assim enxofrado? Ele ficava zangado. Se você buscar lá, o que significa enxofrado? Zangado. Ficava zangado, mas lembrava-se dos homens que eles chamavam reguila. Eita, e agora? O que significa reguila? Rebelde. Reguila significa rebelde. Diziam, a reguila de Marraça. Olha que rebelde de Marraça. Com essa memória, recuperava o orgulho. Ele era rebelde, ele não era trapaceiro, ele não era ordinário. Essa certeza dava-lhe forças para protestar mais, para gritar, até que se lhe apetecesse, até ele matar a vontade dele. Não é porque está apetecido aí, está abastecido aí, matou a vontade. Mas é o que eu estou te dizendo, às vezes nós confundimos a ideia, porque olha, há uns termos aqui que eu desconheço, vai ver, ele pertence a outra região. Não, não é assim não. Tá? Então, a turma reclamou um pouquinho só desta questão por causa desta situação, por causa dessa história de termos aqui diferentões, não é? Termos que fogem até um pouco aí do nosso dia a dia. Aí você fala, poxa, é verdade, foge mesmo, tá? Foge mesmo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, o que é que nós iremos observar aqui? Calma, deixa eu voltar aqui, deixa eu apagar para poder voltar. Aí você diz assim, Ana Paula, mas aí quando a questão pediu para identificarmos, não é, um português do Brasil, português de Portugal, olha, observa-se o trecho que confirma essa ideia de termos o português de Portugal, qual é? Aí, olha, na letra A, pela primeira vez na vida, teve pena de haver tantos assuntos no mundo que não compreendia e esmoreceu. Aí ele vai e joga a palavra esmoreceu, para o candidato achar que, se eu não uso muito esmorecer, não é? Ele ficou ali fraco, enfraquecido. Se eu não uso muito essa palavra, então deve ser isso aqui. Não, esmorecer é enfraquecer. Esquece isso, não é? Não tem a ver com português de Portugal, é aqui, tá? O nosso português aqui do Brasil. Os assuntos que não compreendia, era uma espécie de tontura. Mas o Ilírio é o nome do menino, rapaz. O Ilírio era forte, é o nome dele. Então, relação zero com essa história do português de Portugal. Ok, essa certeza dava-lhe forças para protestar mais, para gritar até se lhe apetecesse. Eu já disse a vocês, apetecer não tem relação com o português de Portugal. Se calhar estava a falar de tratar da cabra. Nunca esqueças de tratar da cabra. Não é aquela história de se calhar, talvez, e a história da locução verbal, do verbo no infinitivo? Então, gente, a resposta é esta letra D de dado. O Ilírio não gostava que a mãe o mandasse tratar da cabra. Entendido? Tudo certo? A resposta é D. Deixa eu lembrá-los da ideia de você, olha, colocar o nome aí, a questão da chamada, para que você participe do sorteio, dos sorteios, não é? Dos sorteios, porque não será um sorteio, serão vários sorteios. Então coloca teu nome aí, tá certo? No chat, não é isso mesmo? Não é no chat, Linko? Acho que é no chat mesmo, coloca no chat. Então, eu posso falar besteira aqui para vocês, depois vocês não são sorteados aí, não participam do sorteio, vão ficar, olha, reclamando, não é? Mas coloca o nome aí, tá? Aquele processo que eu expliquei na semana passada. Pronto. Certo, meninos? Ficou fácil? Entenderam a história de como é que o Enem cobrou aqui a ideia do regionalismo? Trabalhando a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal. Entenderam isso? Pronto, então vamos dar sequência. Então já viu o que é regionalismo, não é? É o que marca uma região. Também se ele trabalhar a questão de sotaques, entra nisso. Porque o Enem já trouxe uma questão assim, de falar a questão fonológica, a questão do sotaque. E também entra na variação regional, tá? Também entra no regionalismo. Aí você diz, Ana Paula, existe a variação diacrônica, não é? Ou histórica. Gente, sim, eu não te disse que dia significa através de? Cronologia, esse crônica tem a ver com o quê? Com o tempo. O tempo, sabe? A língua mudando. Aquela história que eu te falei, eu irei pegar um livro do século XIX e eu tento ler e eu percebo que há palavras que, puxa, essas palavras aqui não são mais utilizadas. Ou então você observar termos de hoje,
Não é? Às vezes eu converso com uma pessoa bem mais jovem, uma pessoa da idade de vocês, e eu fico sem entender muito ali, sabe? Pô, o que é isso? O que significa aqui essa palavra? Porque a língua muda através do... devido à questão do tempo. Muda e muda muito. Então, se a linguagem muda devido ao tempo... quer ver um clássico exemplo? Lembra da história do Vossa Mercê? Porque eu acho que você lembrou deste exemplo aí, não é? O Vossa Mercê, que na sua mudança virou o quê? O vós-me-cê. Depois virou o quê? O você. E olha, que se brincar hoje, vocês só falam o quê? Você vai, não é? Então olha como muda. Eu irei embora. Como é que isso era dito antes? Eu irei embora. Sim, no século XIX era dito dessa forma. Olha, gente, eu irei embora, tá? Mudou, ora como mudou. E você percebe, pronto, que é algo que vocês alcançaram aí de mudança? Pensa na história do trema. O trema saiu. Nós não usamos mais o trema aqui no nosso idioma. Frequência continua com a pronúncia do U. Linguiça, continuamos pronunciando o U. Mas são palavras que trazem o trema, aqueles 2 pontinhos sobre o U. Não. Então, olha, o tempo faz com que as palavras mudem. A língua muda de acordo com o tempo. Concordam comigo? Olha só. A língua varia no tempo e essa variação passa a ser notada ao comparar 2 estados de uma língua. O processo de mudança é gradual, ou seja, não acontece, pá, mudou, olha gente, amanhã nós já teremos uma outra forma de nos comunicarmos. Não, a coisa é gradual, aos pouquinhos as palavras vão surgindo. Olha, para você ter uma ideia, gente, como muda. Hoje ninguém fala mais fotografia, hoje falam foto quando não usam selfie, não é? Olha, isso é uma selfie, então muda, a língua muda, a língua muda. Então vamos aqui, de acordo com o tempo. Aí você fala, olha só, a Verinha é uma gata. De que raça? Observem primeiro aqui os personagens, olha, uma pessoa bem jovem, uma pessoa já com mais idade. Olha a linguagem como mudou. A Verinha é uma gata, de que raça? Eu mandei ver e foram. Demorou, é que a condução atrasou. Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Pô, vô, tu não saca nada. Hoje em dia não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei, no tênis também. Então percebo aí, não é, a dificuldade na comunicação. Por quê? Porque a linguagem mudou. Foi quando eu te falei, faço aquela analogia com a ideia do século XIX, os textos, quando vocês irão ler lá, que vocês, não entendi nada, peguei um texto aí, não é, mais antigo, e olha as palavras como são diferentes. Então, é justamente isso. Aí deixa eu te mostrar o que foi que o Enem trouxe. Olha como é que o Enem abordou a questão aqui, olha. Antigamente, bom, você deve conhecer esse texto de Drummond, tá? Olha só, antigamente os pirralhos dobravam a língua diante dos pais. E se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró ao copo d'água, se bem que no convescote apenas lambiscasse. Para evitar flatos, flatos não sabe o que é, né? Flatulência, né, gente? Os bilantras é que eram um precipício, jogando com um pau de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho, diante de um treteiro de topete, depois de fintar e engabelar os coiós. E antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. Aí disse, poxa, olhem só, que texto é esse, rapaz? Olhem as palavras. Olha que as palavras mudaram, aqui é a questão do tempo. Mas o Enem também não jogou o texto. Olha o que foi que eles fizeram. Palavras do Arco da Velha. As palavras antigas, não é antigamente o poema de Drummond? Aí eles puseram aqui, olha.
Cair nos braços de Morfeu. Eita, olha só, o aluno na sala de aula caiu nos braços de Morfeu. Tu sabes o que é isso? Dormiu. Menino, ele dormiu. Olha só. Debicar. Ei, não tá debicando, é? Debicar é zombar, ridicularizar. Não debique de mim não, tá? Não venha zombar de mim não. Tunda. Ei, você vai levar uma tunda, ouviu? Você vai levar uma surra. É, tunda é surra. Mangar, escarnecer, caçoar. Nós usamos muito aqui ainda, viu, gente? É, na nossa região tá mangando de mim, é, rapaz? Tá zombando de mim? Pronto. Tugir é murmurar. Nada de ficar murmurando, nada de tugir. Para de murmurar, tá bom? Liró, todo bem vestido. Olha só, menino, ele está todo liró hoje. Olha só, todo bem vestido. Sabe o que é um copo d'água? É um lanche oferecido pelos amigos. É. Vamos tomar um copo d'água aqui em casa. Vem fazer um lanchinho aqui. Com vescote, piquenique. Piquenique. Tem gente que nem usa mais piquenique, não é, gente? Mas com vescote é piquenique. O que é um bilontra? Deixa de ser bilontra, rapaz. Velhaco. Velhaco que nós vimos no primeiro texto. Lembra? Trapaceiro. É, trapaceiro. Treteiro de topete. Tratante atrevido. Rapaz, olha o topete aí, olha só, deixa de ser atrevido. Deixa de ser atrevido. Abrir o arco, fugir. Menino, ele abriu o arco, ele desapareceu, ele fugiu. Pronto, então você percebe como as palavras mudaram devido ao tempo. Olha só, você pega o texto e você diz, caramba, não entendi. Aqui vem a tradução. Não é, eu repito, não é isso que vocês reclamam. Às vezes, rapaz, tem que ler o livro tal, tem que ficar com o dicionário ao lado. Por quê? Por causa dessa variação histórica. Sim. Aí o que eles perguntaram na prova do Enem? Vamos lá. Eles puseram aqui, olha. Na leitura do fragmento do texto antigamente, constata-se pelo emprego de palavras obsoletas. O que é obsoleto, hein? Obsoleto é aquilo que deixou de ser usado, palavras em desuso, não é? Obsolescência programada, ó, tema de redação que nós iremos falar, tá? Que itens lexicais, lembra que o léxico é o vocabulário. Outrora produtivos, não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela o quê? Então ele diz que, olha, existem palavras que se tornaram obsoletas. Existem palavras que deixaram de ser utilizadas, foram substituídas. É isso que ele está dizendo no enunciado da questão. Show? Aí o que ele diz? Esse fenômeno revela o quê? O que esse fenômeno revela? O que vocês acham que irá revelar se a língua muda de acordo com o tempo? O que era falado em 1500 não é o que nós falamos hoje. O que era falado há 20 anos não é a forma que nós nos comunicamos hoje. Entendido? Então, olha só. Revela que língua portuguesa de antigamente, quer dizer, na verdade, a língua portuguesa, não é? Faltou uma aqui, a língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano. Não, gente, não carecia de termos não, porque as palavras que eram usadas antigamente satisfaziam as palavras, as pessoas, as situações, o que existia antigamente. Então não é que existem novas palavras surgem por causa de novas situações que são criadas, não é? Há de observar aí a questão do estrangeirismo, que é com toda a força aqui no Brasil, justamente devido a essa necessidade, principalmente na área da informática, não é? Tá, mas não, dizer que ele carecia de termos para se referir a coisas do cotidiano, não. Satisfaziam aquele cotidiano, aquele período. O português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu. Primeiro que ele não evita ampliação de nada. Se a língua muda, se ela evolui, como é que eu digo que ela irá evitar, que está evitando? Não, pode ignorar isso. A heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal. Sabe o que ele está dizendo? Olha, nós temos um português aqui vasto, heterogêneo e tudo mais, mas que ele vai mostrar uma estabilidade no vocabulário. Quer dizer, o vocabulário muda? Não, ele está estável, ele não muda não. Que conversa, gente, que muda? Nós vimos que o vocabulário ele muda, ele se transforma por meio aí do tempo, ele vai mudando devido ao tempo. Então, olha, ignora isso aqui, tá? O português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser reconhecido como língua independente. Ele se apoia no inglês? Não, não é, gente. Ele não tem esse apoio no inglês. Eu até tenho estrangeirismo, mas dizer que o nosso idioma, que o português brasileiro tem esse apoio, não. Não.
Não quer dizer que não existam estrangeirismos, mas aqui é uma extrapolação. Fala que ele vai se apoiar no léxico, ele vem do inglês. Vamos à letra E. O léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. Isso é verdade. Olha, o léxico, o vocabulário do português, ele representa, sim, uma realidade linguística que muda, que é diversificada, porque ele está sempre aí mudando. Não é diversificar, não é justamente aí variar. Então é verdadeira a letra E. Pode marcar aí a letra E. Foi fácil? Não foi? Porque é fácil, o conteúdo é tranquilo, gente. Variação linguística, você ter a convicção de que a língua muda. Então, nós já vimos aqui a questão regional, nós já vimos aqui a questão do tempo, porque o tempo faz com que essas palavras terminem sofrendo alterações, não é? Então, variação regional e a variação histórica, ok? Vamos a mais uma, vamos saber aqui como é que eles cobram mais aqui. Olha, nós temos a variação social, chamada de diastrática. Bom, dia, você já sabe que tem a ver com o por meio de, através de, e estrática, que é classe social mesmo, sabe? Tem a ver com isso, a diastrática, olha só, são aquelas variações que ocorrem em virtude da convivência entre grupos sociais. Se eu faço parte de um determinado grupo, a minha tendência é falar da forma que aquele grupo se comunica. Não é isso? Daí nós temos o jargão, que é o termo técnico, que o Enem tanto cobra. Saber se houve o uso do termo técnico ali no texto, porque não tem a ver com o grupo, as gírias têm a ver com isso. Olha só, como exemplo, podemos citar a linguagem dos advogados, podemos citar dos surfistas, da classe médica, entre outros. Então você sabe que a linguagem ela muda de acordo com o grupo. Repito, falar em jargão, jargão não, mas é porque a gíria é profissional, não é? Então, a partir do grupo ali, você faz parte do grupo dos surfistas, dos skatistas, dos médicos, dos advogados, a linguagem irá mudar. Olha esse texto, gente, olha só. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Olha, meu Deus, doutor, e quanto tempo tenho de vida? Não se preocupe, é só um furúnculo. E por que ele falou desse jeito, entendeu? Porque quem entende, isso que é um termo técnico, quem vai entender é quem é da área, entendeu? Quem é da área médica ali, quem trabalha com aquilo. Então, o grupo a que ele pertence irá compreender aquilo. Então, falou em variação social, é isso. Tem a ver com o grupo, tá bom? Tranquilo? Deu para entender? Surfistas, skatistas, médicos, advogados, eles falam de uma forma que eles se entendem. Então, olha, dia 17 de janeiro, se ele faz uma abordagem sobre termo técnico, sobre jargão, sobre gíria, sobre palavras que têm a ver com aquele grupo social, o grupo a que ele pertence, você já sabe que é a variação aqui, olha, social. Fechou? Tudo certo? Aí você diz certo. E tem a variação diafásica. O que é isso? Gente, isso tem a ver com a linguagem formal e informal. Você utilizar a palavra de acordo aí com a situação. A diafásica tem a ver com a situação que vai permitir aquela conversa. Por exemplo, quando você vai apresentar um seminário na sua sala lá, na sua turma, quando estávamos lá no nosso maravilhoso presencial, você usa a mesma linguagem que é utilizada no intervalo quando você está com seus amigos? Acho que não, não é? Você usa quando você quer conversar com uma pessoa que você não tem tanta intimidade. Da mesma forma que você utiliza o seu vocabulário, a sua forma de se expressar em casa com seus familiares. Ou então, se você possui um namorado, uma namorada, você fala do mesmo jeito que você fala com o seu professor? Não, não é? Não. Tem até aquela, tio, não é isso? Não muda? Muda. Então, sim, aí eu estava falando a questão da situação, não é? Formal e informal, seguir regra ou não seguir regra. Eu vou ser formal na minha fala, eu vou seguir a forma, eu vou seguir a regra, eu vou ser informal na minha fala, eu utilizo o pra, eu utilizo um se, eu vou abreviar palavras, eu estou sendo informal, estou usando a linguagem informal. Então, olha só, são as variações que se dão em função do contexto comunicativo. Ok, isto é a ocasião determina o modo como falaremos. A ocasião é que vai determinar se eu irei utilizar uma linguagem mais formal ou menos formal, tá?
Ou seja, olha só, como falaremos com quem nos escuta, com o nosso receptor, com o interlocutor, podendo ser formal ou informal. Olha só, gente, falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Eita, gente! E será que essa situação aqui permite essa linguagem? Rapaz, aí varia. Eu estou procurando um emprego e eu utilizarei o meu português dessa forma. Do que adianta, olha, saber fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e olha o português, a língua que ela precisa dominar, não é a língua dela. E varia. Bom, aí você diz, poxa, fácil, não é, Ana Paula, o conteúdo? É só isso mesmo, é? Sim, eu não disse a vocês que é tranquilo. Olha só, vamos pegar essa questão aqui do Enem, que aqui tem um tópico bem interessante, tá? Nessas alternativas, olha só. Primeiro, entrevistadora. Eu vou conversar aqui com a professora AD. O português, então, não é uma língua difícil? Aí a professora responde. Olha, se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais, não, se você se apaixona pela língua que você já domina, que você fala ao chegar na escola, se o teu professor cativa você a ler obras da literatura, obras dos meios de comunicação, se você tem acesso a revistas, a livros didáticos, a livros de literatura, o mais formal o difícil é porque a escola transforma, como eu já disse, as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. Ei, cuidado com um ponto aqui, tá? Não venha você falar assim, sabe o que é isso? Sabe o que representam as reticências? A construção do pensamento. Que olha, gente, eu sei que é chato quando há uma conversa, né? Que a pessoa e não é assim, vai, diz logo, mas ela está construindo o pensamento. Ela está construindo a fala, construindo a resposta, ok? Então, observa, a entrevistadora faz a pergunta, a professora responde. As reticências representam justamente essa construção do pensamento. Fechou? Tranquilo? Aí você diz aqui, olha o texto 2, olha o texto 2. A entrevistadora, vou conversar com a professora AD. O português é uma língua difícil? Aí agora ele arrumou, tá? Olha só o texto. Não. Se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais, ao chegar à escola, o aluno já domina e fala a língua. Se o professor motivá-lo a ler obras literárias e se tem acesso a revistas, a livros didáticos, você se apaixona pela língua. O que torna difícil é que a escola transforma as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. Olhem só, olhem só, olhem só, vamos ir para cá. Qual foi a pergunta que foi feita lá na prova do Enem? O texto 1 é a transcrição de uma entrevista concebida por uma professora de português a um programa de rádio. O texto 2 é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Em comum, em comum. Ele quer que você diga aqui, olha, o que há no texto 1 e há no texto 2. Não adianta você analisar só um deles. O que esses dois textos apresentam em comum? Vamos olhar aqui, olha na letra A. Apresentam ocorrências de hesitações e reformulações. Pensa comigo, o segundo texto ele foi reescrito. Como é que há essa hesitação e essa reformulação? Não. Essa reformulação pode acontecer no texto 1. Essa hesitação, eu nem chamaria tanto de hesitação, mas pode acontecer no texto 1, porque existe aí a construção do pensamento. Tá? Então, calma aí, calma, que eu estou construindo a minha ideia. Mas ele quer saber o que há também no texto 2. E eu digo a você e eu repito, e eu garanto, o texto 2, ele já foi reconstruído. Então esqueça, porque esse texto 2 não traz essa hesitação. Fechou? Ok? Vamos à letra B. São modelos de emprego de regras gramaticais? Não. Não mesmo. Você percebeu que no texto 1 existem, vou até te mostrar aqui, olha, no texto 1, você irá perceber... Olha, que existem situações, calma aí que eu terminei, pronto, olha só, no texto 1, existem situações que são desvios em relação à norma padrão. O que é norma padrão, Ana Paula? O que é isso? A norma padrão tem a ver com essa formalidade na escrita, ou seja, norma é regra, padrão é o que a gramática estabelece como norma. O que eu devo seguir? Olha, eu não posso dizer que eu assisti o filme. A partir do momento que eu vi, que eu sou espectadora, eu assisti ao filme. Concordam comigo? Pronto. Isso é seguir a norma padrão.
E quando você olha, até a fala mesmo da professora, a resposta da professora, ela fala chegar na escola. Opa, quem chega, chega a. Então não é chegar na escola, é chegar à escola. E fora outras situações que ocorrem no texto, que, lógico, não vou ficar voltando aqui, mas não, olha, dizer que estes textos são modelos, não são modelos. Não são modelos de emprego de regras gramaticais. Ah, mas a professora é professora de língua portuguesa. Sim, mas ela citou regra aqui, foi? Qual foi o momento que ela citou alguma regra? Não, ela não citou regra. A professora ser uma professora de língua portuguesa não significa dizer que no momento da entrevista ela estava aqui dizendo como é que você emprega a nossa língua, quais são as normas estabelecidas pela gramática. Não se contamine porque foi dito que era professora de língua portuguesa. Ela não citou regras, tá bom? Esqueça a letra B. Ok, vamos à letra C. São exemplos de uso não planejado da língua. São exemplos de uso não planejado. Rapaz, eu até poderia cogitar isso no primeiro texto. Mas o segundo, o texto foi reformulado, o texto foi reorganizado. Dizer que não houve um planejamento, houve sim no segundo texto. Eu nem posso garantir isso no primeiro texto. Eu nem posso garantir isso, porque ainda que existam lá aquelas pausas na construção do pensamento, há um planejamento, há uma sequência lógica. Mas o segundo texto, ele ratifica, ele confirma essa história de que é planejado. Lógico. Eu tenho que saber o que há nos dois, tá? Não perde isso. Apresentam marcas da linguagem literária, mas que marcas da linguagem literária? Em algum momento você percebe um sentido conotativo? Percebe? Você percebe uma figura de linguagem? Alguma metaforização, alguma metonímia? Você encontra isso, figura de linguagem? Não, não é? Eu também não. Ah, mas é porque eu me atrapalhei porque ela usou aqui a palavra literária no texto. Que ele usa, não é um momento que ele usa a palavra literária aqui. Ler obras literárias, sim, usa ler obras literárias, mas em nenhum momento ele vai falar sobre a literatura em si. Então, olha, ignora aí, tá? Ignora. Peraí, calma que eu fiz a besteira aqui, mas fui eu, viu, gente? Ó, pronto, já foi. Aí voltou, aí você diz assim, puxa, então também não é a letra D. Então vamos à letra E. São amostras do português culto urbano. Rapaz, esta é a resposta. Português culto urbano. Aí vem aquela, como assim, Ana Paula? Português culto urbano. Se você falou que há desvios gramaticais, porque eu vi lá, você não falou chegou, a professora falou chegou na escola, e você não disse que chegou à escola? E aí, como é que você vai dizer que é português culto? Ei, para aí um minuto. Quem disse a vocês que linguagem culta é sinônimo de norma padrão? Hein? Não são sinônimos não, gente. Ser culto significa ser escolarizado. E a entrevista foi concebida por quem? Por uma professora de língua portuguesa. É alguém escolarizado. E não é porque é professora de língua portuguesa não, tá? Professor de história, geografia, matemática, química, física, um advogado, um médico. É culto, porque é escolarizado. Então dizer que a pessoa é culta é dizer que é escolarizada. Fechou? Entendeu? Entendeu. Dizer que é seguida a norma padrão é seguir a norma estabelecida pela gramática. Significa dizer, então, que um médico que fale que eu assisti o jogo ontem, ele é espectador, ele viu. Eu assisti o jogo ontem, ele não é culto, ele é escolarizado. Ele apenas não seguiu a norma padrão. Percebeu a diferença? Então, ser culto não tem a ver com você dominar as regras gramaticais. Dominar as regras gramaticais é você seguir a norma padrão. Tranquilo? Ok? Então, são amostras do português culto? Sim. Aí você diz, sim, tá. E essa história de urbano? Eu te pergunto, você encontra marcas regionais nos textos? Existe algum regionalismo nos textos? Não, não é isso? Não, não existe regionalismo. Não existe nenhuma marca que marque alguma região. Por isso que ele é chamado de culto urbano. E por isso que você marca a letra E. Será que alguém ficou inseguro em relação a isso? Eu nem consigo enxergar daqui, gente. Eu tenho um problema bem pequenininho de, sabe, de enxergar as letras aqui. Eu só tô vendo o tempo aqui passando, mas não consigo enxergar. Mas deu para entender, não deu? Ficou claro para vocês? Essa história de culto urbano, essa diferença entre culto e norma padrão? Show! Eu estou supondo que você falaram, foi, Ana Paula, nós entendemos, tudo tranquilo.
Certo. Certo. Ok, então deixa eu me apagar aqui para irmos para a próxima questão. Vamos lá. O menino aprende a ler. Vamos ver o que... olha só, olha essa questão, tá? Minha mãe sentava-se a coser e retinha-me de livro na mão. Ao lado dela, ao pé da máquina de costura, o livro tinha numa página a figura de um bicho carcunda, ao lado da qual, em letras graúdas, grandes, destacava-se esta palavra, estômago. Depois de soletrar estômago, pronunciei estômago. Eu havia pronunciado bem as duas primeiras palavras que li, camelo e dromedário. Mas estômago, pronunciei estômago. Minha mãe, bonita como só pode ser mãe jovem para filho pequeno. O rosto alvíssimo, os cabelos enrolados no pescoço, parou a costura e me fitou de fazer medo. Gilberto, estremeci. Estômago, leia de novo. Soletrei, repeti. Estômago, foi o diabo. Jamais tinha ouvido, ao que me lembrasse então, a palavra estômago. A cozinheira, o estribeiro, os criados, Bernarda, diziam estambo. Estou com uma dor na boca do estambo. Meu estambo está tinindo. Meus pais teriam pronunciado direito na minha presença, mas eu não me lembrava. E criança, como povo, sempre que pode, repele proparoxítono. Aí olha só o que foi que o Enem colocou aqui, vamos ver. No trecho em que o narrador relembra um episódio da sua infância, revela-se a possibilidade de a língua se realizar de formas diferentes. Com base no texto, a passagem em que se constata uma marca de variedade linguística pouco prestigiada. Olha só, de pouco prestígio. Qual é o trecho? O que ele esclarece? Que a palavra, a pronúncia é de pouco prestígio. Vamos ver aqui? Olha só, na letra A ele falou aqui. O livro tinha numa página a figura de um bicho carcunda, ao lado da qual, em letras graúdas, destacava-se esta palavra, estômago. Não, mas aqui ele utiliza até a palavra de forma adequada. Aqui ele não vai marcar, é pouco prestígio. Pouco prestígio tem a ver com classe social, não é, gente? Olha, é o que eu falei para vocês. Infelizmente, isto acontece. Infelizmente, também, nós temos essa variação em relação à classe social. Nós temos sim, sabe? Se você convive em um grupo que tem um prestígio, não é? Que é privilegiada, no que se refere a essa história da estratificação, você irá perceber que ele tem um linguajar diferente, porque supõe-se a possibilidade de estudo, de vivências, de viagens, não é? Tem mais conhecimento aí. E pouco prestígio termina sendo menos escolarizado. Gente, eu estou dizendo, infelizmente é o que acontece, tá? Ok, e o Enem interpretou dessa forma e cobrou desta maneira. Olhem só. Gilberto, estremeci, estômago, leia de novo, soletrei, repeti, estômago. Isso ainda não vai revelar que a palavra pertence a uma classe de pouco prestígio, ainda não revela, tá? Eu havia pronunciado bem as duas primeiras palavras que li, camelo e dromedário. Também não é? Também não vai remeter a pouco prestígio. Jamais tinha ouvido, ao que me lembrasse então, a palavra estômago. Também não vai marcar pouco prestígio, mas observem a danada da letra E. Se você entende que a variação da língua tem a ver também com classe social, tem a ver com isso, e eu repito e digo 10 vezes, infelizmente isso acontece, tá? Quando falarmos sobre redação, nós iremos falar sobre essas situações, sobre a questão de negligência governamental, insuficiência de políticas públicas, nós falaremos sobre essas situações. Mas olhem só, a cozinheira, o estribeira, os criados, Bernarda diziam estambo, os criados falavam assim. Então, menos escolarizados, pouco prestígio social, a resposta foi a letra E. Entendeu? Tranquilo? Então, essa variação aí é relacionada ao grupo social. Meninos, olhem só, eu irei encerrar por aqui. Quando for na próxima semana, falaremos mais, trarei mais textos, falarei também sobre essa cobrança das variações linguísticas. No Enem, vocês viram que não são cobranças carregadas, difíceis. Eu coloquei aqui 75 mil exercícios. Mas como você sabe, não é? Houve aquele imprevisto no início, o tempo passa rapidamente mesmo.
Então, quando for na próxima semana, falaremos um pouquinho mais, tá bom? Um beijo grande, imenso e até o próximo sábado. Tchau!